Pai queridos, que o Senhor seja com vocês, que Deus abençoe tudo que vocês estejam fazendo, sua casa, sua família, seu trabalho, aquilo que você está tentando produzir, que você está criando, né, seus projetos, que Deus venha abençoar poderosamente, em nome de Jesus, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, te livrando das hostes da maldade, te livrando da inveja, te livrando do laço do diabo, te livrando do sofrimento. Hoje está um dia cinzento aqui, está um dia assim meio nublado, mas tem um solzinho. Sabe aquele dia cinzento, que não está um dia com céu azul, que não está bonito? Está cinzento. E hoje eu amanheci assim, meio borocochô. Hoje eu amanheci com falta de ar, com angústia no peito, com fraqueza. Já tem 3 semanas que eu não estou tomando os meus remédios. E acho que talvez por isso começou a atacar de novo, né? Mas eu vou ficar bem, eu vou melhorar. E hoje eu confesso que eu chorei muito. Eu precisava chorar. O choro, ele é aquilo que você não consegue guardar dentro do teu coração mais. É aquilo que começa a doer, que começa a preencher tanto aqui dentro que não cabe mais. Ele precisa vazar de alguma forma. Então ele vaza como gotículas amargas e salgadas pelos nossos olhos. Precisamos liberar um pouco nosso coração, nosso HD. Precisamos tomar novas direções, tomar novas decisões. E eu estava me lembrando de 2 Samuel, acho que é isso, 2 Samuel 15, quando Davi, que tinha tudo, Davi tinha tudo, estava com a vida redondinha, não tinha nada para reclamar, estava tudo perfeito. De repente não tinha nada para fazer, estava todo mundo em guerra, ele estava lá tranquilo. Ele resolveu ir pro terraço, olhar de lá de cima, e ele viu uma mulher tomando banho, Betseba. Uma mulher linda, formosa, jovem. Ele poderia ter todas as mulheres que ele quisesse, né? Mas ele se apaixonou por aquela. E ela era casada. Ela era casada com Urias, um dos soldados, dos melhores soldados que ele tinha. Um soldado fiel, um soldado que honrava ele. Quando chegou de guerra, foi lá, se vestiu de saco. Foi lá no palácio, sabe? Se compadecer do rei. Ele fazia todas as honrarias que eram necessárias fazer para o rei diante de Deus. Ele era um homem muito íntegro. E ele não sonhava que a sua esposa agora estava dormindo com o rei. E o rei não podia deixar que ele soubesse. Então ele teve uma ideia. Eles iam ter que voltar para a guerra. Então ele pediu para que os outros soldados colocassem Urias na frente da batalha. Porque ele sabia que Urias ia morrer. Os que ficavam na frente da batalha geralmente eram os primeiros a morrerem. Então ele mandou que Urias ficasse na frente. E ele morreu. E Davi ficou com Betseba. Ele se apaixonou por ela. Se apaixonou por aquela mulher. E ela por ele. Os dois ficaram juntos, se casaram, ficaram juntos. E ela engravidou e teve um filho. Só que quando essa criança nasceu, que era um motivo de muita alegria para Davi, ele morreu. A criança morreu do nada. Era um menino formoso, lindo, e do nada ele morreu. E Davi, ele se prostrou com o rosto no chão, e ali ele se arrependeu do erro que ele fez. Quando dói na gente, é que a gente às vezes se arrepende. Tem pessoas que nem assim se arrependem. Ele se arrependeu do que ele tinha feito e pediu perdão para Deus.
Foi ali que ele se tornou o homem segundo o coração de Deus, porque a partir dali ele realmente se arrependeu e se voltou para Deus com sinceridade, com santidade, e que começou a agir conforme a vontade de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque as lágrimas que Davi derramou são as mesmas lágrimas que você derrama quando não está cabendo mais dentro do seu peito. Quando a dor é muito grande, quando o problema é insolúvel, quando você recebe uma notícia que não cabe no teu coração, não cabe na tua mente, é maior que você, que dói demais. Então ela começa a extravasar pelos olhos. Hoje eu chorei porque a fibromialgia, às vezes ela tem uns pontos agudos, né? Tem dia que a gente tá bem, mas tem dia que a gente tem uns pontos agudos e você vai lavar uma louça, você não consegue mais doer. Você vai andar, você tropeça e cai, você não tem força nas pernas. E o mais difícil é que as pessoas que estão à sua volta te ignoram, porque não acreditam. Falam, poxa, a pessoa tá perfeita, não tem um hematoma, não tem nada cortado, não tem nenhuma ferimenta, não tem nada. Ela deve estar fingindo, ela deve estar mentindo, ela não deve estar querendo fazer. Essa acho que é a pior parte da fibromialgia. E tem muita gente que se mata por conta disso. E por isso que eu queria tocar nesse assunto, sabe? Se você estiver sofrendo, se você estiver passando por isso, não dê ouvido às coisas que as pessoas falam. Se você não está bem, vai deitar, descansa. Descansa seu cérebro, descansa sua mente, descansa seu corpo. Quando você melhorar, daí você sai para caminhar um pouquinho. Faz o que dá. Se alguém estiver te criticando, se alguém estiver duvidando de você, não leve a sério. As pessoas não sabem o que estão falando. Elas não têm noção do tamanho do pecado que elas estão cometendo, sabe? E Deus te honrará e Deus vai te dar conforto e vai te curar, vai te abrir portas para você suportar. Porque assim, tem coisas que a gente não vai sarar. Tem doenças que Deus poderia curar, mas Ele não vai curar. Por quê? Não sei. Ele sabe por quê. Mas Ele não curou Paulo quando Paulo tinha um espinho na carne. Esse espinho na carne podia ser uma doença. Podia ser alguma inflamação, algo que o incomodava, algo que o fazia sofrer muito. E ele pediu para Deus curar, tirar dele aquele espinho na carne. Ele disse, não, Paulo, a minha graça te basta. Às vezes, esse espinho na carne, essa dor, esse problema, é o que está te mantendo na presença de Deus. Se Ele tirar, você vai para outro caminho. Então não reclame. Se tiver que chorar, chore. Jesus chorou tanto, sabe? Jesus, Ele chorou por Ele chorou por nós. Ele chorou tanto, chorou pelos seus amigos. Ele sabia que nós sofreríamos. Ele chorou por nós. Ele orou por nós. Então aguenta firme, porque o amor de Deus não muda. Por mais que você esteja sofrendo, lembre-se, o amor de Deus não muda. E quando você menos esperar, você vai ter uma surpresa. Eu creio que Deus tem algo grande para minha vida. Que Deus tem mudança para mim. Ele não vai me deixar nessa situação. Quando eu tomo a medicação certinha, eu fico bem. Eu só tenho que tomar cuidado de não andar muito rápido e não fazer muito esforço, assim, esforços excessivos, né? Mas eu fico bem. E só que os remédios são muito caros. Ontem eu passei no Ministério Público, deixei lá a documentação, mas leva de 60 a 90 dias para ter resposta. E eu creio que a resposta será sim. E Deus vai me suprir, e Deus vai nos suprir. E eu não sei qual é o teu choro, qual é a dor que você está passando, qual é o problema que você está enfrentando, mas seja o que for, Deus é contigo. Nosso Deus é fiel. Você é a criação mais linda e mais perfeita de Deus. E Ele te ama com amor eterno. Quando eu olho dentro dos teus olhos, eu posso ver a luz do Espírito Santo. Ele habita dentro de você. E Ele está aí para te fazer feliz.
Às vezes é preciso chorar, mas daqui a pouco a gente volta a sorrir. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, sabe? Eu queria te mostrar uma bênção que Deus me deu hoje pela manhã. Eu achei tão bonito. Olha aqui, estão vendo? Nasceu hoje. Adoro rosas vermelhas. Ai, adoro rosas vermelhas. Fiquei muito feliz. Às vezes dá isso, sabe? Dá esse desequilíbrio. É perigoso a gente cair. Foi o que aconteceu comigo agora aqui. Isso faz parte da fibromialgia. Mas tá tudo bem, eu tô bem, tá? Ore por mim que eu oro por você. Todos nós precisamos de oração. Nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele vai nos dar a vitória. Olha que coisa mais linda. A criação de Deus por nós. Eu quero que você fique com Deus. Eu quero que você fique feliz. E eu quero que você creia que o melhor você ainda vai viver. Que tudo aquilo que passou, tudo aquilo que te fez chorar, ficou para trás. E Deus vai entrar com providência. Está entrando com providência na sua vida. Em nome de Jesus. Coloca o meu nome na sua oração, porque eu careço das suas orações, do seu amor, da sua presença. Vocês para mim são minha família. Eu não sei viver mais sem falar com vocês. Eu não sei mais viver sem nenhum dia vir aqui falar com vocês e desejar um bom dia. E eu espero que seja assim com vocês também. Um grande beijo. Fiquem com Deus.